Bom, gente, então vamos lá, vamos falar sobre os princípios básicos da patologia. É, eu vou deixar a apresentação disponível aí para vocês, então vocês vão me ver e vão ver aqui do lado uma apresentação simples que eu fiz, mas basicamente os conceitos são mais importantes, né, do que qualquer outra coisa que está escrita aí, tá? Então, vamos lá. Quais são os princípios básicos da patologia, né? Então, nós sabemos que os nossos órgãos, eles, ao longo do tempo, ou ao longo de determinados períodos, fisiologicamente, eles sofrem ações que estão relacionadas ao estresse ao qual eles estão submetidos. Então, nós sabemos que o nosso coração, ele sofre alterações de acordo com a nossa atividade física. Então, mais para frente, nas cadeiras clínicas, vocês vão, ou mesmo nas patologias em si, né? Existe a patologia do atleta, a patologia cardíaca do atleta, existe a patologia hepática do paciente que é hepatopata ou que é usuário crônico de álcool, e tudo isso tem relação com estímulos ao qual esses órgãos estão sendo submetidos, tá? Então, o que nós costumamos dizer é que os nossos órgãos, eles estão continuamente em homeostase fisiológica com o estresse ao qual eles são submetidos, tá? O aumento ou a diminuição do estímulo vai determinar as adaptações de crescimento dos nossos órgãos. Os básicos da patologia. Quais são eles? Quando você aumenta o estresse a algum órgão, você pode levar ao aumento do tamanho desse órgão, então, ou você pode levar ao aumento do número de células. O aumento do tamanho do órgão é a hipertrofia. O aumento da quantidade de células a gente chama de hiperplasia. E hiperplasia sempre aumento da quantidade de células, tá bom? Eu vou falar mais à frente, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a hipertrofia, né, ela envolve três processos, basicamente. Um deles é a ativação genética. Então, precisa existir ativação genética para que exista hipertrofia. Sem ativação genética, não há hipertrofia. E isso a gente sabe, né, hoje, em termos de metabolismo, existe a ativação de uma série de funções metabólicas que levam ao aumento de massa muscular, no caso da hipertrofia. Então, precisa existir ativação genética, síntese de proteína, então, e precisam ser produzidas mais organelas. Preciso ter todas aquelas organelas que estão relacionadas com o metabolismo ali daquela célula, porque eu estou aumentando o tamanho da célula, eu preciso de mais organelas trabalhando para aquela célula que em si está ficando maior, tá bom? Então, o processo de hipertrofia corresponde à mudança no tamanho da célula, né, e não mudança na quantidade de célula. E para que isso aconteça, eu não posso ter um citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Citoesqueleto, ele compõe toda a célula, todas as organelas que entram na composição daquela célula, ou todo aquele maquinário que trabalha ali naquela célula, ele está dentro de um citoesqueleto. Certo? É como se fosse uma capinha, uma casquinha que a célula tem ali, que protege ela, e é onde está todo o maquinário de execução daquela célula. Então, para que exista aumento do tamanho da célula ou aumento do tamanho do órgão, é necessário que exista aumento do tamanho do citoesqueleto da célula. Porque se eu estou aumentando um órgão, eu preciso ter uma capa maior, né? É importante que exista aumento expressivo de proteína, tá? Para que exista aumento da proteína, que é quem vai compor aquele citoesqueleto, é importante que os genes ligados à síntese de proteína sejam ativados. Então, lembra, são 3 ações que precisam acontecer para que exista o processo de hipertrofia. Uma delas é a ativação genética. A outra delas é aumento da síntese proteica. Pronto, já batemos 2. E aí, isso só pensando que eu vou precisar aumentar o tamanho da célula. Então, eu preciso que exista um citoesqueleto maior, porque o tamanho da minha célula é maior, ela está crescendo, e para que o citoesqueleto seja maior, eu preciso construir um citoesqueleto maior. E para construir ele, eu preciso de aumento da síntese de proteína. Então, os genes são ativados para aumentar a síntese proteica. E outra coisa que eu preciso é mudança das organelas que levam, aumento da quantidade de organelas que levam ao funcionamento da célula.
como eu disse para vocês, por exemplo, as mitocôndrias, tá? Então, eu tenho uma máquina que está aumentando de tamanho. Para que essa máquina, ou para que essa fábrica aumente de tamanho, eu tenho 3 coisas que eu preciso melhorar. Uma delas, eu preciso que exista um estímulo. Ninguém vai aumentar a fábrica de tamanho se não tem um estímulo. Pronto. Então, ativação genética. Esse é o estímulo. Aconteceu. Bom, mas eu preciso aumentar a fábrica, eu vou precisar de mais tijolo. Se eu preciso de mais tijolo, qual que é o tijolo? Do que é feito o tijolo nesse caso da célula? Ele é feito de proteína. Portanto, eu tenho que aumentar a síntese proteica. Ok, bati a síntese proteica. E aí não adianta nada eu aumentar a fábrica, mas deixar as mesmas máquinas trabalhando, porque eu não vou aumentar a produção. Então, eu preciso aumentar a quantidade de máquinas trabalhando. Portanto, eu preciso aumentar as organelas dentro daquela célula que vão trabalhar para aquela célula que ficou maior, tá? Então, esse é o processo de hipertrofia, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar de um outro processo, que é o processo de hiperplasia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo do vídeo, que eu vou respondendo para vocês. Até mais.